Historicamente, o mercado de trabalho fica mais restrito à medida que o profissional envelhece. Uma série de fatores está conduzindo o mercado a abrir mais oportunidades para pessoas com idade acima dos 50 anos. O etarismo, então, ganha importância, porque as empresas tendem a precisar da mão de obra de pessoas mais experientes. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o bate-papo de hoje, eu tenho dois convidados aqui para a gente falar sobre o tema do dia. Deixa eu começar aqui pelo Sérgio Serapião, que é CEO da Labora, que é a plataforma de inclusão de diversidade geracional. No fundo, a Labora oferece oportunidades de reconexão com o mercado de trabalho a quem não é aquele público mais óbvio, né, para os RHs. Sérgio, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Obrigado pelo convite, um super prazer estar aqui com vocês. E vamos fazer desse papo uma delícia aqui. E de volta aqui ao podcast, já esteve algumas vezes conosco e a gente tem a honra de receber novamente, o prazer de receber você, Fernando Mantovani, o nosso diretor-geral aqui da Roberts Half. Fernando, muito bom ter você de volta mais uma vez aqui no podcast. Obrigado aí por conceder um pouquinho do seu tempo para esse papo. Imagina, sempre bom estar aqui batendo papo. Obrigado, Cássio, e obrigado, Sérgio, aí, por estar aqui com a gente e pela confiança no nosso trabalho. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouco de etarismo, né, aqui, e eu gostaria de começar contextualizando esse tema, né, porque o etarismo, se você for ver, na essência, ele está aí, sempre esteve no mercado, né? Sempre houve uma questão de gerações, de idade para o mercado de trabalho, mas agora isso está sendo discutido com mais ênfase do que era no passado. Então, para começar a conversa aqui, eu queria perguntar exatamente isso. Por que a gente está falando de etarismo agora? Por que a gente não falava pouco tempo atrás, alguns anos ou décadas atrás, com a mesma ênfase com que a gente fala hoje? Eu diria o seguinte, acho que tem dois fenômenos acontecendo, né? Um, acho que já está ficando mais claro para muita gente que estamos vivendo mais, né? Então, na década de 40, quando foi promulgada, por exemplo, a CLT, a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos, né? Ou seja, nós aqui já não estaremos mais por aqui, né? Isso fazia com que a nossa carreira fosse uma carreira só, né? A gente fazia ali, estudava, fazia um ciclo profissional, os ciclos eram mais longos, né? E a gente concluía basicamente com um grande ciclo profissional, por vezes até na mesma empresa, né? E o que está acontecendo é que não só a gente está esticando muito, né? E o Brasil, entre todos os países grandes, é o país que envelhece mais rápido, né? Então, não só a gente esticou o nosso tempo de vida, hoje a nossa expectativa de vida do brasileiro está ali na faixa de 76, 77 anos, deu uma modificada por causa da Covid, mas com tendência a subir, né? Mas tem um outro fenômeno do mercado de trabalho. As carreiras estão ficando mais curtas, né? Os ciclos profissionais estão ficando mais curtos, né? Então, isso faz com que uma sobreposição, né? Eu vivo mais, mas a minha vida profissional, vamos dizer assim, daquela persona que eu comecei a minha carreira, vai ter tipicamente uma carreira mais curta. Isso quer dizer que eu vou ter que ter vários ciclos profissionais nessa minha vida mais longa. Isso quer dizer que eu vou ter que me requalificar e reentrar no mercado, subir e descer. E isso gera um fenômeno que é a novidade para as empresas, que mais do que ter muitas gerações lá dentro, que isso sempre teve, como você falou, né? 2, 3, até 4 gerações ali, sempre teve. Mas antes tinha uma correlação de idade com nível hierárquico. E é isso que começa a se romper, né? Então, a gente começa a quebrar
essa correlação, porque se eu tenho uma vida mais longa e vou fazer uma requalificação e reentrar numa carreira, eu posso estar reentrando numa carreira aos 35, aos 45, aos 60, vários ciclos profissionais. E aí começa a dar um chute um pouco em todo o esquema construído organizacional, ou seja, como é que o estagiário não tem só 20, mas também pode ter 40? Como é que o diretor agora pode ter 30, mas também 50? Então, daí você vai ter que ali conviver com gerações nos mesmos níveis hierárquicos, uma mistura geral. Essa é a grande novidade, esse é o grande desafio organizacional, e aí é que, se a gente não construir espaços adequados, vamos ter uma guerra de gerações. E eu acho que, complementando aí um outro ponto de tudo que o Sérgio trouxe, e concordo em gênero, número e grau, é a questão do assunto, do tema diversidade, né? Porque o conflito geracional, o etarismo, são temas que começaram a fazer parte do dicionário das empresas, quando a gente traz para a mesa discussões, começando lá, de uma maneira mais ampla e talvez ainda pouco prática, em termos de ESG, eu digo pouco prática para a maioria esmagadora das empresas. Aí dentro do ESG você traz o tema diversidade, e dentro do tema diversidade, um desses pilares que talvez não seja o carro-chefe, mas que está lá junto e que é um problema, e como o Sérgio falou, vai se acentuar, vai se tornar muito mais sério com o passar dos anos, pela questão da mudança do perfil da população envelhecendo. O etarismo entra nessa história toda. E aí a grande questão que, na minha opinião, conversa com o mercado de trabalho e é um ponto muito relevante, diversos artigos, estudos que a gente já publicou, fala sobre a limitação da qualidade, da quantidade de mão de obra qualificada. Nosso último índice aí de confiança trouxe a taxa de desemprego para essa mão de obra no Brasil em torno de 3,5%, que é muito baixo, né? Então, dentro disso, empresa, tenho dificuldade de encontrar, as pesquisas mostram, e por outro lado, a gente vê profissionais com mais experiência, talvez com gaps de capacitação, como o Sérgio falou aí, tem upskilling, reskilling, enfim, essa requalificação, que vai ser a mão de obra disponível para suprir essa demanda das empresas. Então, tratar desse assunto agora, apesar de não ser o primeiro tema que vem à mente da maior parte das pessoas quando se fala de diversidade e inclusão, é antecipar um problema que, como o Sérgio também acho que já mencionou, já começou a acontecer. A gente só não está percebendo aquela história do sapo sendo fervido na água. Quando olhar, a água já está borbulhando, né? E a gente está exatamente nesse momento. Então, acho que a parte bacana de tratar desse assunto para as empresas, para as áreas de recursos humanos, enfim, sob o ponto de vista estratégico, é tentar antecipar verdadeiramente um problema que é iminente e que não tem volta, porque não tem como freá-lo. Vai acontecer, né? Eu faria um paralelo que a gente está vivendo ali, o que a gente viveu provavelmente na década de 80, 90, quando também tinham uma crise de talentos, né? E daí as empresas se organizaram muito bem para receber aquele público recém-formado de uma forma cada vez mais, né, mais interessante, que realmente a adequação fosse mais bacana, e aí conseguiu atrair os melhores talentos. Então, daí desenvolveram
os melhores programas de estágio, depois os melhores programas de trainee, depois veio legislação de jovens aprendizes, ou seja, tudo isso é um arcabouço construído para fazer uma transição de um grupo que era necessário e que tinha que se defrontar, porque senão você ficava ali não sabendo como adequá-lo adequadamente, como introduzi-lo adequadamente, ou não construindo o melhor ambiente e ia para o outro, né? Aquele talento ia para o outro. A gente está no momento que está começando as empresas a começarem a despertar, falar, poxa, e aí, como é que eu incluo essa pessoa mais velha que o Fernando falou, que está aí, talvez, muito disponível e ninguém olhando, né? Então, acho que tem uma baita de uma oportunidade de mercado da gente falar, tá bom, cadê os ambientes de reskilling? Cadê os programas de reentrada no mercado, né? Então, acho que esse é um momento, para mim, histórico bem importante que a gente está vivendo. Daqui a 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás, provavelmente, vai falar assim, nossa, lembra que nem tinha, né, programas de contratação de 50 a mais, né? A gente nem pensava em contratar 60 a mais. Eu estou vendo que por essa carência de jovens, como o Fernando já apontou das pesquisas, é isso que vai acontecer naturalmente, né? Acho que esse é um pouco o caminho para onde estamos indo. O que eu acho interessante que vocês estão abordando aqui muito uma mudança cultural, né? E ela é factível, né? Porque, claro, quando a gente fala de mudança cultural, você está falando de uma mudança muito grande, de mercado, tudo, mas a gente já viu acontecer essa mudança, seja por consciência, seja por necessidade, como vocês mencionaram, com outros grupos, né? O ESG ganhou força, hoje a ponto de ser considerado na Bolsa de Valores para as ações das empresas, é uma prova disso, né? Então a mudança do lado da empresa, de quem contrata, é fácil acreditar que ela vai acontecer por uma razão ou por outra. E do indivíduo, né? E as crenças do lado do indivíduo, porque todo mundo já deve ter ouvido alguma vez assim, alguém mais velho, né, com uma experiência, que fala assim, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu estou defasado, eu não sei se eu consigo me atualizar, eu não sei se eu perdi, né, o timing para as coisas. Essas crenças limitantes também estão na equação? Olha, sem dúvida, né? Assim, a gente vive uma cultura jovem-cêntrica, eu chamo, né? Ou seja, a gente ainda vive um momento, e no mundo, não é só no Brasil, tá? Diferentes culturas em diferentes países vivem isso de uma forma diferente, mas todos vivem o mesmo, porque todos morríamos mais cedo. Então, o ápice da nossa vida era a juventude e a velhice era muito ligada a uma parte difícil da vida, uma parte enferma, acamado, e a gente morria cedo, né? Com a mudança da longevidade, né, com da expectativa de vida, a gente consegue ter muito potência aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, dependendo do seu estilo de vida, como é que você conduziu ali as suas escolhas, depende da sua condição socioeconômica, do seu território, mas consegue-se muito, cada vez mais. Só que a nossa cultura ainda está lendo como se não conseguisse. Então, a gente não mudou esse chip cultural. E esse chip está dentro de todos nós. Então, o tal do etarismo não é da organização contra a pessoa mais velha, por exemplo, né? É coisa de todos nós, né? A gente não sabe nem que palavra vai usar, né? A gente adotou hoje o etarismo, mas o pessoal mais técnico usa idadismo, né? Tem alguns ainda que estão usando lá em Portugal, usa ageísmo, né? Então, assim, a gente ainda nem tem a palavra claro que é esse preconceito, né? Tão novo que é esse processo. Então, é claro que dentro de cada um ainda esse preconceito consigo mesmo, né, de que eu fiquei para trás, né, de que eu sou como diz lá a expressão, eu sou uma bananeira de um cacho só, né, ou seja, já deu, não consigo dar de novo. Não, somos seres múltiplos, isso está mais do que provado, tem estudos, por exemplo, das inteligências múltiplas, né, que comprovam como que, na verdade, o ápice da nossa vida não necessariamente é na juventude. O ápice físico, claro que na Olimpíada você vai ver tudo garotada ali, né? Então, e quanto mais jovem, melhor.
Agora, quando a gente está falando de inteligência múltipla, que é o que a gente acaba usando muito mais no trabalho, não só o físico, né? Inteligência relacional, inteligência espacial, inteligência intuitiva, inteligência espiritual, você tende a desenvolvê-la no percorrer da vida, então o ápice dela não se dá necessariamente aos 20, pelo contrário, normalmente se dá mais do que 50, entre 50 e 60 seria mais o ápice da maioria dessas inteligências. Isso quer dizer que o potencial de trabalho, potencial de estudo, potencial de aprendizado continua. Claro que depende do estilo de vida que você adotou. Se você aprendeu a aprender por toda a vida, é muito mais fácil você continuar aprendendo. Se você foi se fechando, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você não exercitou aquela inteligência, né? Mas temos todos plenas condições de reaprender, de começar uma faculdade aos 40, como a gente está vendo, né, na mídia, né, e começar novas profissões, né? Na própria Labora a gente está aí com programas de mais de 1.000 sêniores aprendendo a programar, né, uma nova linguagem de tecnologia a partir dos 50, 60, 70, tem uma pessoa de 78 anos que está conosco, assim, incríveis, simplesmente. Então, a gente tem que quebrar esse tabu. E eu acho que é o que o Sérgio mencionou algumas vezes, a palavra é aprendizado, né? A gente, como sociedade, vai precisar aprender a conviver com essa nova realidade. Do mesmo jeito que o Sérgio mencionou na década de 80, que as empresas se prepararam para absorver essa mão de obra, de uma maneira ou de outra, o mercado de trabalho também vai precisar se preparar, aprender a absorver essa mão de obra mais experiente. Vira e mexe, a gente ouve casos de profissionais que perderam o emprego ou decidiram sair de uma empresa por qualquer razão que seja e já estão com uma idade um pouco mais avançada, passaram dos 50, né? E sistematicamente o que a gente ouve é muitas vezes a dificuldade desse profissional de se recolocar. Aí eu acho que tem um outro paradigma também que vem por parte da empresa e uma situação que está envolvida diretamente na questão pessoal. Muitas vezes as empresas têm preconceito em relação a um profissional mais experiente, porque perdeu energia, porque já não trabalha mais daquele jeito, com aquela vontade, blá, blá, blá. Preconceito existe no mundo em várias situações, aqui não é diferente. Mas tem uma outra questão que a gente já conversou fora aqui do ar, que é quando você vai evoluindo na sua carreira, conforme o tempo vai passando, existe uma tendência da sua remuneração ser mais elevada. E a verdade é que quando você ganha mais, você acaba adequando a sua vida para esse patamar de remuneração. Aqui a gente tem um problema prático, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado a lidar e que vai ter que lidar, não tem muito jeito. Se eu vou me requalificar para uma nova função, porque a minha ficou obsoleta por qualquer razão que seja, ou porque eu posso passar a ter uma limitação física, ou porque eu quero, as empresas vão precisar aprender a lidar com o fato de que eu vou contratar alguém que ganhava X para ganhar meio X. E nas empresas isso normalmente traz uma preocupação. Por quê? Porque se eu estou pagando a metade do que ele ganhava, a hora que aparecer alguém pagando mais perto do que ele ganhava, ele vai puxar o carro e vai embora. Esse é um ponto que as empresas vão precisar trabalhar internamente. Porque, de novo, não vai ser uma opção, vai ser uma necessidade. E se eu estou contratando alguém para uma função X, eu não estou contratando talvez a experiência prévia. A experiência prévia traz algumas vantagens, sem dúvida nenhuma, relacionamento, e etc., experiência de vida, né? Mas tecnicamente, às vezes, pode te colocar num patamar mais júnior.
os exemplos que o Sérgio usou. Se eu for aprender a programar agora, e eu for procurar emprego como programador, eu preciso ser um programador júnior, porque eu nunca fiz isso na vida, nem sei por onde começar, na verdade. E o outro lado é uma questão pessoal, porque você precisa tomar cuidado e se preparar para essa realidade. Não é porque você ganha 10 hoje que você pode gastar 10. Porque se o mercado ficar mais dinâmico e seguir um caminho diferente, e você tiver um prazo de validade, é uma palavra ruim de usar, para essa função, e depois você precisa se readequar para uma outra função, que você vai voltar para uma parte mais baixa na base da pirâmide organizacional, você não vai ganhar 10, você vai ganhar 6, não adianta você equacionar sua vida para ganhar 10, porque isso vai criar um problema de difícil solução, né? Então, acho que isso é bem complexo. Então, voltando lá no começo, acho que vai ser um grande aprendizado para todo mundo como fazer isso funcionar dos dois lados de uma maneira dinâmica e contínua, porque é o que tudo indica, é um caminho sem volta, né? E só para colocar mais um ingrediente nessa complexidade, né, que concordo em toda a tua análise, além da revolução da longevidade, né, que o pessoal chama, ou seja, essa revolução de estarmos vivendo mais, está ocorrendo, está acontecendo uma revolução na economia, como as empresas lidam com recursos humanos, né? Ou seja, os setores estão cada vez mais dinâmicos, porque a tecnologia se desenvolve cada vez mais rápido, e nesse desenvolvimento cada vez mais rápido torna as carreiras cada vez mais rapidamente obsoletas, né? Então, sim, vamos ser obrigados, seja pela idade, seja pelo avanço e mudança da forma de se trabalhar, de o que é necessário pelo mercado de trabalho, de nos atualizar e nos reinventar e estar recomeçando novos ciclos profissionais, e exatamente o que o Fernando falou. Agora, para colocar um elemento pior ainda, isso tudo tem levado as empresas a conectar com profissionais cada vez mais, não só o corpo fixo da empresa, porque aquele corpo fixo, se eu ficar só com aquilo ali, eu não vou estar preparado para essa alta, né, rotação do mercado. Então, as empresas estão cada vez mais ampliando a terceirização, os consultores, as parcerias, a gig economy. Então, você pega os números, são assim, absurdos o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ainda com algumas carreiras mais de lado, mas está ali a matéria da Business, a Harvard Business Review, dizendo assim, o teu próximo diretor de marketing vai ser um diretor as a service. Isso quer dizer, até níveis muito dentro executivos vão virar ali uma nova relação de trabalho. Isso vai pressionar as pessoas a estarem preparadas para atuarem desta nova forma, e daí, como o Fernando colocou, se eu ganhava antes X, 20 mil, 40 mil, talvez eu vá ter que passar por um período que eu não vou ganhar nada, porque eu não vou ter nenhum projeto, porque eu acabo trabalhando por projetos, e daí depois eu vou ganhar um outro, né, um outro patamar, que não é mais linear o meu desenvolvimento, ele é muito mais com sobes e desces, né? Então, isso impacta completamente na estrutura de planejamento financeiro e de estilo de vida das pessoas. A dificuldade de construir poupança, de patrimônio, a dificuldade de realmente prever como é que eu vou estar daqui a 20 anos, 30 anos, né? Porque também a vida estendeu. Então, assim, essa é a complexidade que traz para as pessoas, para governos, né, políticas públicas, né, e para empresas, porque assim, que tipo de carreira que eu vou oferecer? 2 pontos práticos, né? Acho que a gente vê aqui claramente. Você, pessoa física, educação continuada não é livro de autoajuda, assim, sabe? Não é uma coisa, puxa, estão falando, é importante, sei lá, de repente, é uma necessidade. O mundo muda, você precisa mudar também. Eu costumo usar muito isso na Robert Half. O Fernando de 2022 não serve para Robert Half de 2023, e vice-versa. A gente exige que a empresa evolua. Nós também precisamos evoluir.
né? E educação é o caminho, né? E você, empresa, pessoa jurídica, eu acho que o ponto de vista prático dessa história toda é começar a entender dentro da estrutura que você está inserido, né? Dentro da tua necessidade de captação de talentos, que caminhos você vai começar a pensar em abrir para justamente absorver essa mão de obra, porque não é uma opção, será uma necessidade. Não é uma coisa que vai acontecer ano que vem? Não. Mas você não transforma uma estrutura organizacional em um ano. Se você não começar a se preparar para isso, se você não trabalhar concretamente em cima desse assunto, se você não encontrar os caminhos, não debater esse assunto, não buscar as parcerias, talvez até não capacitar a sua população para fazer algumas transformações, você vai ter problema. Tem nessa história de trazer complexidade, só para a coisa ficar divertida, né? É fato que a legislação trabalhista brasileira, que é obsoleta hoje, vai ficar cada vez mais obsoleta. E eu não sei o quanto ela vai contribuir para isso, e o quão a gente vai ser, quão ágeis seremos para atualizá-la. Porque hoje você tem uma limitação. Se você me paga 10, você não pode falar para mim, olha, Fernando, legal, bacana, mas o que você faz, você não está mais fazendo legal, vou buscar alguém que faça. Mas eu quero que você faça essa outra coisa aqui, vou te ensinar. Você não sabe nada, mas eu quero você aqui. Você topa, só que eu não posso te pagar 10, vou te pagar 5. Isso a legislação brasileira literalmente proíbe, né? Então, temos um probleminha aí, né? Como equacionar essa história toda, por todo mundo em volta da mesa e efetivamente transformar isso numa realidade necessária. Senão a coisa não para de pé, né? Aliás, eu gosto muito da sua abordagem, Fernando, aí sempre sobre a responsabilização ali no indivíduo, né? É claro que não é só no indivíduo, mas eu acho que quando você joga para as mãos do indivíduo a ação, né, você está caminhando para uma solução. Aliás, eu acho que isso norteia muito o seu livro, né? Para quem está na chuva e não quer se molhar. Vou deixar o link aqui, Fernando, para a descrição. Se vender o suficiente, aí a gente depois você paga uma pizza para a turma aí, tá? E aí, Fernando, nessa linha, eu queria, Fernando e Sérgio, eu queria entender de vocês o seguinte. Tudo bem, deu certo. Vamos supor que em determinados casos a pessoa se planeja, como vocês colocaram, se qualifica, está empregável, acha a empresa certa, tudo. Aparentemente, final feliz, né? Tem uma solução ali. Porém, eu queria explorar um pouquinho mais o que pode acontecer ali, quais são novas barreiras depois de vencer essa barreira, né, da empregabilidade, né, ou da falta dela. Que é o preconceito, né? A gente está vendo, obviamente, preconceitos caírem, né? Felizmente, a gente vê pouco tempo atrás o homossexual não poderia trabalhar e ter a receptividade que ele tem hoje e que espero que tenha mais no futuro. Mesma coisa vale para mulheres, mesma coisa vale para negros, para obesos e por aí vai, né? E é esse preconceito que eu queria abordar. Como é que faz para educar isso, tá? E só como pano de fundo, não quero me alongar, mas a gente está gravando aqui em meados de março e está nesse momento no noticiário um caso, ok, muito pontual, de imaturidade, né? Não tem totalmente a ver com o que a gente está falando, mas é o caso de alunas lá que debocharam de uma pessoa de 40 anos na universidade, ela ficou super mal e tal. Não tem a ver, mas mostra que existe o preconceito ainda no mercado, né? Não tem esse tipo de gozação de preconceito com uma pessoa jovem, super bem sucedida e tal, e com a pessoa de mais idade na faculdade teve. Como é que faz para resolver ou para tentar amenizar isso? É educar as pessoas? É criar políticas? O que a empresa faz para criar um ambiente também favorável? Desculpa pela pergunta longa. Deixa eu tentar, vou começar pelo ponto de vista prático e aí eu vou deixar o Sérgio falar um pouco de uma maneira mais ampla, que eu acho que ele tem mais condição de dar essa visão do que eu. Primeiro, é engraçado esse exemplo que você usou das moças, né? Como a gente é muito bom para falar sobre aquilo que a gente enxerga
e como a gente também é muito míope, né? Porque talvez você pode pegar essa mesma população abrindo a cabeça, como você mencionou, em relação ao homossexualismo, daqueles que são mais velhos, e ao mesmo tempo agindo dessa maneira tão preconceituosa quanto na questão geracional. Então, no fundo, o que a gente precisa entender como ser humano é que a gente precisa evoluir demais e aprender demais e ser menos dono da verdade, ouvir mais, se colocar mais na situação do outro, apontar menos os dedos, né? Praticar o bem de uma maneira coletiva e consistente, né? Filosofia à parte, voltando à questão do dia a dia, eu acho que o que existe em relação a todas as outras questões de diversidade, esta questão aqui do etarismo é mais grave. Por quê? Porque quando você pega as outras questões, a gente convive com mudanças na sociedade em relação à raça, em relação a gênero, em relação à orientação sexual, há décadas. O problema persiste, é uma transformação lenta, mas que em momento nenhum, se você hoje, e eu vou para um exemplo absurdo, eu só estou, de novo, exemplificando, não estou emitindo opinião. Eu decido que eu vou ter uma empresa, qualquer que seja ela, e nessa empresa não vai trabalhar gente que tenha esta ou aquela característica. Eu consigo sobreviver. Fato. O mercado me dá ainda a possibilidade, é uma transformação lenta. Puxa, se eu vejo que naquela empresa não tem negros, alguns vão se incomodar, outros não, e a coisa vai evoluindo. Na minha opinião, o etarismo está numa prateleira um pouco diferente, porque o relógio não para de andar. A mudança da faixa etária, da média da sociedade, não é freada, não tem como parar. Isso vai acontecer. E em questão de anos, teremos mais idosos do que jovens. Já temos, né, Sérgio? Estou falando uma bobagem aqui, mas dentro do mercado de trabalho, a gente vai perceber que você não consegue pôr uma empresa para operar se você não empregar gente com mais de 50 anos. Então, na minha opinião, é uma pressão um pouco diferente. Ela é menos ideológica, vamos chamar de ideológica, em relação à importância de entender e respeitar a diversidade na sociedade, e passa a ser uma questão prática, quando me falta mão de obra, se eu não usar essa parte da mão de obra de uma maneira muito mais intensa do que aconteceu nos outros casos. É essa impressão que eu tenho. Acho que, complementando o seu exemplo, é como aconteceu nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Assim, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ir para o trabalho, tiveram que ir para as fábricas, né? Ali aconteceu a grande revolução. É claro que quando você tem um marco assim, é mais evidente que uma mudança vai acontecer. A dificuldade que a gente está vivendo hoje, e daí, voltando para a pergunta, eu não acho que aquele é um caso isolado, eu não acho que aquilo ali é uma imaturidade das meninas, aquilo ali é o que ocorre todo dia na vida das pessoas, tá? E ocorre de uma maneira, a única diferença é que ocorre de uma maneira silenciosa, sem ser filmado e sem ser contrastado, porque a gente está num momento de inconsciência sobre o tema. A gente não sabe nem qual é a palavra direito. Tem gente que nunca ouviu essas palavras, etarismo, idadismo, né? Então, tem uma pesquisa que saiu há poucos dias atrás sobre preconceito de gênero, né, no Dia da Mulher, foi publicada, que dizia que as mulheres aqui no Brasil, que são mais, têm um nível educacional mais alto, sofrem mais preconceito, assédio sexual, desculpa, né, preconceito, assédio sexual, do que as menos educadas. E a análise da pesquisadora mulher, segundo ela colocava isso muito mais por uma consciência maior das mulheres, né, talvez de uma elite
né? E que entendiam que aquele assobio do outro lado da rua era um assédio, e talvez a outra pessoa inconsciente não lia dessa forma, né? A gente está nesse momento, a gente está num momento que eu vejo, inclusive em empresas, grupos de afinidade de gerações, por exemplo, se chamando de jovens por mais tempo. É um idadismo, né? Assim, você cria o grupo para tratar, né, de um preconceito, e o teu nome já espanta, já coloca ali, evidencia o preconceito dentro das pessoas. Quem falou que o atributo juventude é positivo? Se for positivo, a velhice vira um negativo, e daí já tem um problema, né? Então, essa confusão que a gente ainda faz, a gente usa muito a palavra velho de uma maneira pejorativa. Esse negócio aqui ficou velho. Não, esse negócio aqui ficou ultrapassado, esse negócio aqui quebrou, esse negócio aqui não serve mais. Então, assim, tipicamente a gente mistura o velho com o desatualizado. Tudo bem eu falar isso do meu computador, né? Agora, pessoas, não necessariamente porque ficaram mais velhas, ficaram desatualizadas. Não necessariamente porque têm mais idade, não têm habilidade com os computadores. Isso tudo é preconceito, né? Mas eu fiz aqui uma pesquisa e dizia que os sêniores lidam pior com os computadores ou com os celulares. Foram criados ambientes adequados para eles se educarem? Não. Os ambientes que tem hoje de e-learning foram feitos para as pessoas mais velhas? Não. Isso eu posso te afirmar. Eles foram tipicamente feitos e programados por pessoas jovens para jovens. Então, na verdade, não é um problema da idade, é uma falta de atenção da sociedade e das empresas para realmente conseguirem adequar aquela velocidade, aquela história de vida, aquelas referências para introduzir uma nova tecnologia, por exemplo. Então, acho que essa é a grande confusão, e a gente ainda está caindo invariavelmente nessas confusões, porque estamos no momento de inconsciência sobre o que é etarismo, né? Eu estava outro dia com um ativista, né? Um ativista da longevidade, e ele me dizendo, eu tenho 70, acho que era 72 anos, eu sou um jovem de 72 anos. Sim, da onde você tirou isso? Né? Não, você é um senhor de 72 anos com muita saúde, né? E não tem nenhum demérito você se chamar de senhor, de sênior, de idoso. Assim, o demérito é você carregar um adjetivo negativo nessas palavras. Isso é o preconceito. Então, quando você deu o exemplo ali, né? Poxa, e se a pessoa passar e tudo, como é que vai ser o ambiente? Eu te digo que, assim, raras vão ser as pessoas que vão conseguir estar no seu exemplo. Essa que é a verdade, né? Porque a cultura corporativa, ela acaba sendo idadista, tanto quanto aquelas meninas do vídeo, né? E, tipicamente, o processo seletivo de recrutamento, ele acaba carregando muito dessa cultura, então é o primeiro que barra as pessoas. Eu lido especificamente com esse público, eu canso de escutar de RHs falando assim, legal, então quer dizer que são programadores, ou quer dizer que são pessoas para atendimento, independente do nível, tá? É que a gente precisa de gente ágil, é que a gente precisa de gente que aprende rápido. Assim, eu nem te apresentei a pessoa. Se isso não for preconceito, é o quê? Né? Então, assim, falta repertório, falta consciência. Então, a gente está nesse momento de descoberta. As empresas estão começando. E acho que aí precisa de ajuda mesmo. Precisa de ajuda técnica para entender. Sabe, aquela história de anos atrás, né? As mulheres para subir, e aliás, ainda às vezes é muito comum, né? As mulheres para subir acabam tendo comportamentos masculinizados, ou a pessoa negra, para ser aceita em cargos maiores, começa alisando o cabelo. Então, assim, você vai embranquecendo a sua imagem. Então, isso são aspectos que a gente vive completamente no idadismo. Assim, as pessoas mais velhas invariavelmente se mostram como se fossem mais jovens para serem aceitas
na cultura jovem-cêntrica. Esse é o momento que estamos muito forte. Aí você vê até, é engraçado como essas coisas, né? Você vê no ter que mostrar, né? A história, vamos começar com o Grecinho 2000 aqui, que você precisa pintar o cabelo, porque ter cabelo branco é sinal de velhice é Exato. depreciativo, né? É o próximo Mas, da fila para ser demitido, né? Ou me aposentei, não deixa ninguém saber, porque já estou aposentado, e aposentado é o primeiro da fila. E algumas empresas usam isso como critério de desligamento, hein? Sim. Tá cheio por aí, é só procurar por aí que a gente acha. Mas é engraçado esse comentário que o Sérgio falou do processo de recrutamento e seleção, para ver como a gente precisa aprender, né? Esse selecionador, eu vou começar mais, a área de estratégia da companhia, que passa pela liderança sênior, que passa pela área de recursos humanos, não está enxergando que precisa educar esse recrutador, porque eu volto na questão. Ela vai precisar contratar esse profissional que não é tão ágil, segundo ela, ou que demora mais para aprender por falta de opção. Assim como precisou contratar aquele jovem saindo da faculdade sem experiência profissional por falta de opção. Então, não adianta, esse é um processo de educação e de mudança. Eu só insisto que eu tenho a impressão, mas é só a minha impressão, de que esse processo vai precisar andar num ritmo diferente, vai precisar as empresas vão precisar ser mais ágeis para aprender sobre isso do que fomos até aqui em outros pontos de diversidade. Minha impressão. Concordo. Não, eu concordo. O que a gente tem, como que a gente tem tentado driblar isso para as empresas? Porque é muito difícil, né? Não adianta vir com, né, essas constatações, a pessoa fala, eu faço o quê então, né? Para onde que eu fujo? E o ponto é isso, o relógio está ticando, né? Como você falou, assim, precisa cada vez mais, ainda mais em áreas de tecnologia. Então, por exemplo, a gente criou um negócio que a gente chama de experimentos ágeis, né? Para a gente tentar aprender rápido, de criar um sandbox, criar ali um ambiente seguro para as empresas, que assim, vamos criar esse projeto específico que traz aqui 20, 40 pessoas e vão atuar durante um determinado período, a gente mensurando o resultado, né? E vocês verificando como que vai acontecer e a gente dialogando com os colegas, dialogando com a supervisão para realmente ver na prática onde que estão os gaps, porque como é tão inconsciente, o que eu mais escuto é assim, não, aqui não tem preconceito, aqui pode entrar, né? Inclusive, a pessoa fala, inclusive 10% da nossa força de trabalho, que já é um número alto, né, é 50 a mais. Então, que bacana. Então, me responde uma segunda pergunta. Quantos desses 10%... não, primeiro, assim, né? Vamos lembrar, 26% é que é a representatividade. Então, você já está abaixo, apesar de que no mercado você está alto. Legal, mas descontado isso, né? Quantos desses 10% você contratou nos últimos 12 meses? Silêncio. Né? Silêncio. Tem dois casos, né? Tem aquela exceção. Assim, a gente achar que tem diversidade geracional, porque a gente tem uma boa carreira na empresa, porque a pessoa ficou muito tempo lá dentro, isso não é um ambiente adequado necessariamente para a diversidade. Isso é um ambiente que construiu uma boa carreira, que é um ótimo mérito da empresa, né? Mas a gente acompanhar com a nossa capacidade de atrair novos talentos mais sêniores para posições não necessariamente executivas, porque essas vão ser sempre muito restrito, né? Aí eu estou realmente me desafiando a criar um ambiente diverso para as idades, e daí volta a pergunta, né? E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um sandbox, eu tenho que estar observando, porque as zonas cinzentas da cultura corporativa não estão conscientes sobre qual o problema que você vai ter. Então, a gente vai ter que estar observando, né? Observando se vai ser começado a chamar de tiozinho aquela pessoa, de, que bacana, né? Que ela parece uma tia nossa. Assim, não é uma tia nossa, assim, acho que a gente vai precisar, assim, a ver qual outro atributo que ele pode, porque não é uma coisa falar, esse aqui é o gordinho da turma, assim, não vou falar isso, né? Então, por que eu vou usar o atributo idade para qualificar aquela pessoa?
Então, esse é o lugar que estamos, e que a gente vai precisar de muita observação, muita compaixão com nós mesmos, porque todos nós somos idadistas ainda. Para a gente criar uma cultura anti-idadista, anti-etarista, se a gente quiser usar, a gente vai precisar se observar, ter compaixão. Verdade, né? Não tinha... Tá bom, então deixa eu corrigir, né? E assim vai ser com o tempo para mudar os processo seletivo, o job description, que provavelmente não coloca os soft skills que você ganhou com a vida, né? Eu falo muito com uma empresa que começou a falar muito de maternidade, por exemplo, né? Que é um assunto que é transversal aqui. Não tem como a gente falar de etarismo se a gente não falar das outras diversidades, né? Assim, aonde no currículo, aonde no job description, as pessoas vão explicar que tiveram 3 filhos? Porque não é possível que ela não tenha aprendido uma coisa que quem não teve aprendeu. Assim, onde que a gente vai deixar isso mais evidente? Né? Onde a gente vai deixar evidente que a pessoa começou e passou por 3, 4 carreiras, isso é positivo, e não é uma carreira fragmentada. Como é que a gente vai observar isso? Como a gente vai observar se você casou e separou 2 vezes, né? Passou por litígios difíceis, criou filho maior, separou, aquela coisa? Isso é um ativo. Como é que eu transformo isso num ativo e não só, não, isso aqui é minha vida pessoal. Não. Você construiu casca, você construiu experiência, você construiu diálogo, ou não, a partir disso. Então, isso ainda está fora da linguagem enfim, de como a gente lida com o desenvolvimento profissional e com as avaliações. A postura, isso é uma coisa muito clara, né? Se hoje você não tem uma postura juvenil numa empresa, né? Você não está lá bonitão, assim, né? Com o teu físico como se fosse juvenil, e num lugar de carreira lá embaixo, você já vai ser mal visto, você não pode estar muito assim, né? Naturalmente, a gente vai ficando mais velho, nossos músculos vão caindo, nossos músculos vão ficando mais frágeis, vão ficando mais flácidos, vão ficando menores, né? Assim, não tem como muito, né? Então, assim, não dá para eu querer uma imagem juvenil numa pessoa de 75 anos. Pô, mas você sabe que vocês não têm ideia, vocês dois, do show que vocês deram aqui agora. Porque esse é um tema muito importante, porque talvez uma pessoa não seja muito sensível, quer dizer, algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis a outros tipos, né, de temas ligados à diversidade e inclusão. Pode ser que você branco se importe mais ou menos, né, com a questão afetando o negro, você homem se importe menos com a questão afetando a mulher, ou se importe mais, é tudo quase que uma escolha. O etarismo, a gente não escapa dele. Todos nós vamos chegar lá, todos nós, né, vamos em algum momento dar importância para essa questão. Por isso que o tema é tão importante. E eu acho legal, Sérgio, a gente quando entra, né, com pelo menos uma ideia num podcast e sai modificado dela, né? Você fez um contraponto muito bacana aqui, quando eu falei que o caso era isolado, e não foi forma de dizer o caso das meninas que discriminaram a moça de 40 e poucos anos, ou a mulher de 40 e poucos anos, porque eu realmente estava comigo que era um caso isolado, uma molecagem e tal, e você fez um contraponto que me convenceu aí. Realmente, talvez elas só tenham tido a infelicidade de expressar isso, né? Porque talvez seja muito mais geral nesse sentimento do que parece. Tanto é geral que viralizou. É isso aí. Deram importância, né? Ecoou em muita Exato. gente aquela fala. Né? Ecoou, tipo, eu vivi isso. Né? Eu sei o que é isso. A coisa que viraliza, a inteligência coletiva, ela é imbatível. Né? Então, assim, isso está presente. E eu arriscaria dizer que a gente está no começo de ver muitos casos assim. Tá? Assim, o que está acontecendo já nos Estados Unidos, na América do Norte, que é uma quase que guerra explícita das gerações, né? Tem até uma expressão para isso, que é o tal do OK Boomer, né? Você dá um Google, em filme você escuta hoje em dia, OK Boomer, é o jovem falando pro tiozão,
fica na sua, sabe? Ok, sai daqui, né? Você sabe tudo, né? Sai daqui. É o que retrata essa guerra de gerações. Se a gente não criar espaços adequados nas empresas, isso vai acontecer. Não tem como, né? Dá para não acontecer e dá para ser uma parceria? Óbvio que dá, temos vários exemplos. Agora, com observação, com atenção, com compaixão, com educação, e com muito trabalho de mudar as coisas, né? Se quiser, assim, não, só encaixa essa pessoa aí, né? Só faz lá o estagiário sênior, pronto, é o mesmo estágio que é o do jovem, a mesma carreira que é o do jovem, dificilmente vai funcionar. E provavelmente esse caso vai ser o primeiro que repercutiu muito forte de muitos que a gente vai ver daqui para frente. Porque na medida que os sêniores começarem a pincelar esses lugares, é claro que tem uma contrarreação se você não tiver um processo educativo. Sérgio, eu quero te agradecer muito pelo papo. Nossa, foi muito, muito bom. Você não tem ideia, você vai ter ideia a hora que você estiver ouvindo aqui junto com a gente nesse momento, o papo todo. Então, Sérgio, obrigado por bater esse papo, essa conversa tão importante e necessária aqui no Roberts Half Talks. Obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço, Fernando, a Robert Half pelo convite, Cássio aqui pela condição. É um super prazer estar aqui. Quando quiser, estamos juntos aí. Fernando, eu quero te agradecer também aí pelo bate-papo de hoje, mais uma vez. Você sempre dá excelentes contribuições e hoje não foi diferente. Obrigado, viu, Fernando? Valeu, Cássio. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Espero que o pessoal tire proveito aí no podcast. E vem mais por aí. A gente tem a ideia aí de gerar mais conteúdo em parceria com a Labora. A gente vai ter pesquisa. Vou dar spoiler aqui, a gente vai fazer mais coisa junto aí. Acho que é um trabalho importante de conscientização, de educação. Como o Sérgio me falou, há não muito tempo atrás, a gente precisa começar educando o mercado sobre a situação. E a partir daí, acho que a sociedade evolui e todos colhemos frutos. Obrigado, sempre bom estar por aqui. Valeu. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Roberts Half Talks é um conteúdo da Roberts Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi o Sérgio Serapião, da Labora, e o Fernando Mantovani, aqui da Roberts Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui, eu espero você na próxima edição do Roberts Half Talks. Até a próxima, hein?